mas falar sobre o jogo. O Brasil foi superior à Argentina, na sua opinião? Boa noite. Boa noite, Edu. Toca aqui. Agora a gente tá aqui, lado a lado. Aleluia, Boa noite para você, pro Antero, pro Fã de Esportes. Não achei superior. Achei que isso que se falou muito depois do jogo de um Brasil que competiu é muito pouco para a história da seleção brasileira. E competir e mesmo assim sofrer sua primeira derrota como mandante na história das eliminatórias e viver uma sequência de jogos ruins desde 2001, quando viveu aquela crise e uma mudança para o Luiz Felipe Scolari, é muito pouco para a seleção brasileira, mesmo sendo Argentina e mesmo sendo um jogo de um único protagonista, como nunca aconteceu, talvez, na história de Brasil e Argentina. Só tivemos um protagonista, que foi o Messi, que nem precisou jogar o que sabe 100% para vencer o jogo no Maracanã. Pois é, a gente falando tanto sobre o Last Dance do Messi, absolutamente discreto, né? Mas nem precisou do Messi para vencer. Mas vamos lá com o Antero Greco também para a gente tratar desse jogo. Antero, a gente tem que ver que essa situação do Diniz, você já falava sobre isso, é de interino, é uma seleção interina, mas bate recordes para a história da seleção brasileira. Nunca o Brasil havia perdido 2 seguidas, agora perdeu 3. E nunca havia perdido em casa, como lembrou o Elton, perde em casa. E agora, Antero? Boa noite. Oi, salve Edu, salve Elton! Hoje nos ouviremos, eu fico muito feliz com isso. Por questões técnicas, nas semanas anteriores eu ouvi o Elton, mas ele não me ouvia. Bem, eu estou com o Elton. O Brasil se esforçar, ter jogado melhor até do que em outras ocasiões, não quer dizer grande coisa. Eu estava vendo antes Uruguai e Bolívia. A Bolívia também se esforçou, tentou jogar, dar o máximo que ela pôde, não conseguiu parar os uruguaios. Então, quando se trata de Brasil, realmente a ripa tem de ficar muito, mas muito mais alta. Vimos o quê? Um jogo em que o Brasil tentou, no primeiro tempo, movimentar-se, tentou também na semana passada contra a Colômbia, e o resultado foi uma derrota de virada. As laterais são um problema que temos, o miolo de zaga também. O meio-campo foi um pouco mais atento do que em partidas anteriores. O ataque, de novo, não funcionou. Não é que o Martínez fechou o gol. Nossa, ele pegou tudo. Não. Houve 2, 3 jogadas mais perigosas. Não gostei do Rafinha mais uma vez. O Gabriel Jesus, né? Um jogador que eu acho muito simpático, muito inteligente, esforçado, mas continua passando, sem brilho na seleção brasileira. O Martinelli, eu acho que foi talvez um dos poucos que se salvaram nessa partida. De novo, o Endrick entrou, por volta de 30 minutos, mal pegou na bola. O mesmo vale para o Rafael Veiga, que jogou até mais pelo lado direito, menos pelo meio e esquerda, no que ele se dá muito bem no Palmeiras. O Joelinton também não disse a que veio, estou assim curioso para ver a análise do Gaciba. Desculpe, era só para dar um alô e estou me estendendo. É isso, a gente vai falar muito ainda, mas vamos ao que aconteceu no Maracanã. O gol do Otamendi, põe na tela para a gente acompanhar. Falha de marcação, Elton, para você? Acho que sim. O Otamendi, inclusive, dá 2 passos para trás, né, antes da cobrança, fica livre, olha só como ele está com liberdade. E aí ataca a bola, os jogadores da seleção de costas para ele, acaba não fazendo o corte. Pro Alisson não dava, né? Foi uma cabeçada espetacular, né? Era muito difícil. Números da partida, terceira vitória seguida da Argentina no Maracanã, hein? 51% de posse de bola dos argentinos. O Brasil teve mais porcentagem de ações no ataque, 54%. Ações na área rival, 20-9. O Brasil esteve mais lá, né? Finalizações foram 8-8. As melhores realmente foram da seleção brasileira, né? 4-2, a gente vai vendo cruzamentos, vantagem brasileira, e o Brasil cometeu mais faltas. Por falar nisso, Piero Mazza, vamos falar da arbitragem com o nosso Leonardo Gaciba e também, claro, sobre o comportamento do árbitro em geral, sobre a situação da briga, mas temos que falar da expulsão do Joelinton, que me parece absurda. Gaciba, tudo bem? Boa noite.
Boa noite, amigos. Um grande prazer estar aqui com vocês. Concordo contigo, né? Em primeiro lugar, o número de faltas é Brasil e Argentina, né? 42 faltas, gente. Isso é de dar inveja em Campeonato Brasileiro, né? 42 faltas marcadas, sendo 26 do Brasil e 16. O Brasil, novamente, parece que não aprende a jogar contra a Argentina, contra o estilo manhoso do argentino de jogar futebol. Caiu nas armadilhas, na pilha pré-jogo. Claramente os jogadores do Brasil entraram nervosos, mas especificamente, falando toda essa introdução da expulsão do Joelton, para mim, mal demais a expulsão do árbitro, e vou além. Para mim, um erro claro e óbvio, que deveria ter a intervenção do árbitro de vídeo para que pudesse ser retirado esse cartão vermelho e, no máximo, ser aplicado um cartão amarelo, porque o Joelton está sendo agarrado. E ele simplesmente se vira e tenta se desvencilhar do jogador. Ah, o empurrou no peito? Sim, o empurrou no peito. O jogador argentino faz uma manha, cai com a mão no rosto, como se tivesse sido agredido com uma grande força, e o árbitro cai nessa armadilha, né? Dentro do campo, talvez seja mais difícil de olhar. Mas quando a gente observa a imagem pelo vídeo, é muito claro que não há um soco do Joelton, não há um agarrão. Vou ser bem sincero para ti, Edu. Para mim, o tapa no rosto do primeiro cartão amarelo, Gabriel Jesus, é muito mais intenso, e também não é para cartão vermelho, do que essa jogada do Joelton. Eu fiquei preocupado de chamar o VAR também, até o Léo Bertozzi definiu bem, né? Talvez Gabriel Jesus merecesse um cartão laranja, mas acho que o amarelo ficou de bom tamanho também, mas eu me preocupei. E aí a gente ficou pensando, poxa, será que o VAR está quebrado? Porque o VAR não entrou em ação durante a partida inteira, a gente nem sabia que tinha VAR. Ô Gaciba, agora, o Depou poderia ganhar um cartão, não pelo VAR, né? Mas eu digo, se o juiz percebesse que o Joelton coloca a mão no peito e ele põe a mão no rosto, isso mereceria um cartão amarelo? Por simulação, poderia até acontecer, né? No caso dele valorizar, né? Tentar ludibriar a arbitragem é motivo para cartão amarelo. Além disso, soma-se o fato do Depou estar agarrando o Joelton, impedindo que o mesmo se desloque no campo. O correto aí nesse tipo de jogada é falta a favor do Brasil, porque o Joelton está sendo agarrado primeiro, impedido de correr, e aí ele vira e empurra o Depou, tira o Depou de perto dele, né, que faz essa grande cena aí e acaba gerando o cartão vermelho. Mas nesse lance especificamente não consigo ver justificativa para um cartão vermelho, e ainda vou um pouquinho mais além, né? O pessoal gosta da linha de interferência alta do árbitro de vídeo. Eu não gosto de árbitro de vídeo que carimba erros. E para mim, esse é um erro claro e óbvio, bancar essa expulsão dentro do campo, feita de forma equivocada. Bom, esse clássico acaba projetado para o mundo inteiro com as imagens tristes de violência, né, antes do jogo. E que tal a atuação da arbitragem em relação ao que aconteceu antes da bola rolar, ô Gaciba? A arbitragem não tinha muito o que fazer, a não ser esperar mesmo, né? Prova disso é que uma das equipes se retirou do campo, né? A Argentina sai do campo, né? A seleção sai do campo. O que me causou estranheza é assim, é o presidente da Federação Argentina desfilando por dentro do campo, conversando com a arbitragem, tomando as decisões se o jogo ia começar ou não, e eu não vi ninguém da parte de dirigentes do Brasil. Ou o dirigente argentino tem que ser punido, ou os dirigentes brasileiros têm que começar a agir com maior rigor. Outra coisa, ficou muito claro que houve má organização, né? Não se pode permitir, não se pode subestimar uma rivalidade Brasil e Argentina, né? E a gente também, algumas coisinhas que a gente deve aprender, né? Uma delas que eu aprendi em casa é sempre respeitar o meu adversário, porque ele não é meu inimigo, ele é meu adversário. Se o que aconteceu foi por causa das vaias ao hino da Argentina, né? Eu lamento muito, porque eu não acho bacana o máximo que você pode fazer é ficar em silêncio e respeitar o hino do adversário. Eu não acho legal esse negócio de vaiar o hino nacional da outra seleção. Isso faz parte do fair play esportivo, e é por isso que em todos os jogos com chancela da FIFA, e essa é uma eliminatória de Copa do Mundo, existe, né, a execução dos hinos nacionais de ambas as equipes, né? E eu acho que seria uma grande prova de civilidade. Nós estivemos muito próximos
de, pela segunda eliminatória seguida, o jogo entre Brasil e Argentina dentro do território brasileiro não acontecer. O outro foi aquele que ganhou o apelido de clássico da Anvisa, né? Realmente é muito triste, né? Eu temi por isso acontecer também. Para terminar contigo, Gaciba, já agradecendo muito sua contribuição, sempre valorosa aqui no nosso Sport Center, mas para concluir, Piero Mazza, me pareceu que às vezes ele dava falta ali para acabar com o problema. De uma forma geral, como foi a atuação do árbitro, na sua opinião? Eu acho que ele picou demais o jogo, né? Ele começou a sentir o clima do jogo muito nervoso e o time do Brasil claramente entrou na pilha. Prova disso que tinha 20 minutos de jogo, nós tinha 3 jogadores pendurados já com cartão amarelo. E a seleção argentina foi levando o jogo sem cartão até o final, né? E somente jogadores brasileiros recebendo os cartões e de maneira correta, diga-se de passagem, né? Mas esse fato isso acabou irritando muitos jogadores brasileiros, essa picada no jogo, né? Claramente ele respeitou demais ao clássico e ficou com medo de perder, né, o pulso da partida. Então ele não deixou correr. E aí o resultado, o que é? 42 faltas. Com 42 faltas é impossível a gente ver muito tempo de bola em jogo, e para a equipe que estava propondo o jogo, estava querendo jogar mais, com certeza isso aí pesa, né? Acho que no âmbito geral, assim, não é uma arbitragem que tem interferência no placar, o gol da Argentina foi completamente limpo. Para mim tem interferência na expulsão do Joelton, que é um lance capital, que é um equívoco da arbitragem, e essa maneira de conduzir o jogo, eu acho que ele poderia entregar um pouco mais, exercer a sua autoridade, permitindo que o futebol seja mostrado. Mas aqueles eventos pré-jogo, com certeza também afetaram a equipe de arbitragem, né? E a partir daí o jogo se tornou mais tenso, e a maneira que ele viu de controlar esses ânimos dos jogadores dentro do campo foi essa picada no jogo, o que é ruim pro futebol, né, Edu? Péssimo, péssimo. Tá bom, Gaciba, que a gente possa voltar a falar com vitórias brasileiras, o que não aconteceu muito esse ano, foram só 3 vitórias. Grande abraço, meu parceiro. Tô com saudade também. Valeu, grande abraço, fique com Deus. Até a próxima. Vamos lá de novo com o Antero Greco para a gente falar mais do que aconteceu em campo. Ô, Antero, dá pra gente descontar que a seleção brasileira tá sem Neymar, sem Vini Júnior, sem os laterais, sem o Casemiro, e aí reconhecer uma certa evolução na seleção brasileira diante da seleção campeã mundial? Olha, meu som chega, Edu? Sim, antes de mais perfeitamente. nada. Tá bom, porque às vezes eu teclo em algumas coisas erradas. Olha, temos baixas. A mais famosa é a do Neymar, eu digo mais famosa. Claro que ele em campo é uma preocupação para adversários, mas não digo que tem sido a mais decisiva a presença dele. Né? É evidente que outros jogadores importantes estarem fora de combate, o reflexo se vê dentro de campo. Mas mesmo que houvesse esses que você citou, não sei se o Brasil seria muito diferente do que vimos nas últimas apresentações. É uma seleção ainda confusa, sem um padrão definido de jogo, não apresenta o dinizismo que o Fluminense, por exemplo, esbanja e se deu muito bem, e com o qual se deu muito bem na Libertadores, e vai ali levando na boa, na flauta, no Campeonato Brasileiro. Continuo achando a seleção muito indefinida. Quando eu usei o termo interina, foi de uma forma consciente, não é em função de resultado, é em função de desempenho. Claro que hoje era importante ter o resultado para tirar um pouquinho essa nuvem carregada, porque se tratava da Argentina, porque seria uma maneira de despedir-se do ano com uma vitória e uma posição mais digna na classificação das eliminatórias aqui na nossa região. Mas isso não aconteceu. Né? Não foi um Brasil que a gente dizia, pera, daqui a pouco sai, está produzindo, está indo para cima, está marcando alto, não está deixando a Argentina jogar. Por exemplo, ok, Messi não fez uma apresentação brilhante, mas ele tem crédito mundial para muito desempenho discreto. A seleção brasileira está queimando esse crédito muito rapidamente. Lamento pelo Diniz, um treinador que, pelo menos internamente, cada vez ganha mais respeito e espaço, porque trabalha no dia a dia com os jogadores. Na seleção, isso não está ocorrendo.
Claro que haverá 2 amistosos no começo do ano que vem, a Copa América, mas imagino que, de fato, o Ancelotti não recuando, o Diniz, com este período da seleção, queimou, se não definitivamente, mas de uma forma significativa, o filme dele e gastou os créditos que acumulou como treinador de clube. E agora, né? Esse é um ponto. O que será da seleção? Continuará Diniz só para fazer esses amistosos no ano que vem contra Espanha e Inglaterra, 2 jogos super difíceis? A gente vai falar sobre o Diniz já, Elton. Quero a sua opinião também sobre esse futuro da seleção brasileira. Mas antes, vamos abrir a zona mista aqui no Sport Center. Acredito que a gente controlou o jogo, né? Não foi um jogo que a gente esperava que eles vinham catimbando o jogo, eles vinham para não deixar a gente jogar. A gente sabia dessa dificuldade, a gente se impôs durante o jogo, a gente se mostrou uma equipe guerreira com a bola e sem a bola, porém acabamos tomando um gol de bola parada e perdemos o jogo, mas é isso aí. Teve coisa muito boa no jogo, claro, obviamente o resultado não foi como a gente queria, mas faz parte, a gente vai seguir trabalhando. A gente sabe que o Brasil e a Argentina é um jogo assim, né? Na bola a gente sempre sobra, na bola a gente sempre tem esse lado nosso de qualidade, de ficar com a bola. Porém, a Argentina vem para isso, eles vêm para brigar e a gente, né, o juiz, acredito, é uma modo de ver, não gosto de falar muito da arbitragem, mas eu acredito que ele deu muitos cartões para a gente, sendo que para eles poderia ter dado cartão também. Né? A expulsão do Joelito eu não sei, não vi o lance, mas acredito dentro do campo que não foi para vermelho. No jogo passado, eu mesmo particularmente recebi muita crítica, eu vi isso daí, a torcida falando que isso, que aquilo, que eu não sabia jogar bola. Mas só que são coisas que a gente tem que entender, a gente tem que respeitar o lado do torcedor. Né? Eu particularmente não sou de dar ouvido, a imprensa, a torcida, eu procuro não escutar e a gente tem que fazer isso dentro de campo. Nosso grupo, a gente sabe da qualidade que a gente tem, a gente sabe que é um processo, a gente está mudando, são muitos jogadores novos. A gente impôs nosso jogo, a gente novamente tentou, criou, infelizmente a gente não concluiu a gol. Acredito que jogamos bem, melhores que eles. Eles tiveram uma chance ali que foi numa bola parada, acho que a gente poderia ter defendido um pouquinho melhor todo mundo. Infelizmente aconteceu, óbvio, a gente não quer perder jogos, a gente está aqui para representar nosso país, mas é cabeça agora no lugar e preparar para o próximo jogo. Isso é de todo jogador, né? Ninguém quer estar dentro de campo ali e ver sua família sendo agredida. Acho que isso é mais um erro de fora do jogo em si, porque falta um pouco de falta de organização, porque não pode ter brasileiro junto com argentinos ali daquela forma. Brasil e Argentina, todo mundo ali quer ganhar, os torcedores também ali, querendo ou não, cada um torcendo para a sua seleção. Eu acho que a gente deveria melhorar. É isso. E a pergunta é, e agora, Diniz, Elton? O que vai ser da seleção brasileira? Será que até pode rever essa história para o começo do ano que vem? Como você vê esse cenário? E Diniz errou ao escalar Emerson Royal, por exemplo, bastante criticado. A gente vê, o Scaloni vem reforçando o meio de campo com o Lo Celso, jogando de uma forma respeitosa com o Brasil, mesmo sendo campeão mundial. O Diniz manteve ali o que ele pensa para o futebol da seleção brasileira. Falar em erro de escalar o Emerson Royal, a gente pode falar em erro em convocação para esses 2 jogos, porque ele só levou o Emerson como lateral. Porque, teoricamente, o PP era para o ataque, o PP tem jogado no Porto como um ala, e ele não aproveitou ninguém ali do lado direito. O Emerson, inclusive, jogou os 90 minutos. Então, a discussão é, será que a convocação ela foi bem feita? Não era melhor ter uma opção? O Ian Couto já tinha sido convocado, ele já aproveitou, inclusive, o próprio PP fazendo essa função nos treinos, né, de jogar como uma opção e acabou não utilizando. Então, acho que a gente pode discutir a convocação. Sobre futuro, a gente vai falar agora de data FIFA em março, no epicentro do calendário caótico do futebol brasileiro. Ali, início de Libertadores, né, já se preparando para a fase de grupos, o Fluminense garantido pelo título. O Fluminense tem Recopa Sul-Americana, o Fluminense tem uma ressaca de um Mundial de Clubes, onde ele vai ter uma preparação um pouco mais para frente, e aí começam os jogos de data FIFA.
eu acho que ele vai viver também um momento de divisão que não é legal. Onde é o momento, inclusive, para se acompanhar melhor o futebol europeu, que vai chegando ali na fase decisiva, né, de Champions League, de reta final de competições nacionais. Então, eu acho que olhar para isso, e eu já falei algumas vezes, eu acho que é uma condução muito equivocada da CBF nesse processo de transição entre o Tite e um novo técnico. Eu acho que a opção pelo Diniz implicaria em o técnico ter tempo integral à seleção brasileira, porque ele é um técnico de conceitos que precisam ser enraizados com um pouco mais de tempo. E ele se dividindo com o Fluminense, não acho que isso aconteceria em curtíssimo prazo, como a seleção exige. Então fica essa interrogação e ainda tem essa questão, né? O Antero falou bem, se o Ancelotti não desistir da ideia, se é que essa ideia realmente existe, porque ele já deu algumas declarações de que o foco dele é no Real Madrid. Eu acho que aí a CBF se coloca de novo num processo de reformulação um ano e meio depois, praticamente, de um final de Copa do Mundo, né? Porque aí vem a Copa América, que vai valer mais do que os amistosos contra Espanha e Inglaterra. Então, continua sendo uma interrogação, né? De um processo totalmente equivocado feito pela CBF, que culminou, inclusive, numa organização péssima desse jogo contra a Argentina, que tem, obviamente, influência da Confederação Brasileira de Futebol. É uma desorganização que não é só no campo, não, viu, Edu? A gente está vendo, talvez, uma série de equívocos nesse processo que a CBF acreditava que seria um processo de reformulação entre o final do ciclo do Tite e o início de um novo ciclo, apostando num técnico estrangeiro para chegar um ano e meio depois do fim de uma Copa do Mundo. É isso, essa confusão, essa briga das torcidas, a gente tem um relato importante do nosso Pedro Ivo Almeida, que acompanhou tudo, né? E tá lá no espn.com.br, o jogo de versões, de empurra-empurra, de quem que é a culpa. A Polícia Militar diz que não é culpa dela, aí a CBF, aí o Maracanã, um fica empurrando pro outro. A CBF responde por isso, é claro, né? Mas tá aí, o destruidor de recordes negativos. São muitas marcas do Fernando Diniz. O Brasil perdeu 2 jogos seguidos nas eliminatórias, pela primeira vez na história, e amarga a primeira sequência de 3 derrotas no torneio. Perdeu para a Colômbia nas eliminatórias pela primeira vez na história. Com o Tite, o Brasil não havia perdido como visitante. Com o Diniz, são 2 derrotas. O Brasil perdeu como mandante pela primeira vez nesta terça-feira, na história das eliminatórias, 1-0 para a Argentina. Ô, Antero, perdeu ponto pela primeira vez para a Venezuela também, né? Um empate em Cuiabá. E agora, Antero, porque falta transparência nessa história, porque a CBF dá a entender que está tudo certo, mas as notícias que vêm da Espanha é que Ancelotti começa a falar sobre renovação de contrato do Real Madrid. E eu fico só imaginando o Ancelotti olhando para a seleção brasileira, que acabou de perder 3 jogos seguidos, a torcida chamando de time sem vergonha. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo, né? Seria ideal ter transparência nesse processo de um cargo tão importante quanto a seleção brasileira, né, Antero? Claro, né? Eu só não concordo com o time sem vergonha. Esse é um lugar comum utilizado sempre quando a torcida está insatisfeita com a sua equipe, no caso a seleção brasileira. A equipe sem vergonha é um time que só tem baladeiros, sabe, jogadores desinteressados. Isso eu não vejo na seleção. Eu vejo uma limitação de jogadores, vejo uma falta até de uma estratégia definida e como estávamos vendo, o Elton falou, o Diniz, ele precisa de tempo para impor, para transmitir as ideias dele. E esse tempo poderia ser compensado com uma dedicação total à seleção, a possibilidade dele viajar, acompanhar de perto treinos e atuações dos jogadores que ele considera ideais ou adequados às suas ideias. E a gente sabe que a maioria está no exterior, então ele deveria passar períodos fora do Brasil. E aí isso não será possível enquanto ele estiver com os pés em 2 canoas. Né? Então, a questão de time sem vergonha, não. Mas, sim, a CBF, quer dizer, com o peso que a seleção brasileira tem, que essa camisa representa, não poderia estar
com 1 ano e meio sem definição. Eu já vi muitos colegas que eu respeito falando, mas, por exemplo, o Filipão chegou muito antes da Copa de 2002, Zagallo em 1970 e outros exemplos importantes que mostraram que a seleção teve êxito sem essa coisa de um técnico que chegou com bastante antecedência. Só que os tempos hoje no futebol são outros, nos faltam talentos extraordinários, como tínhamos em 70, como tivemos em 94, como tivemos em 2002, para ficar nas nossas últimas conquistas. Não digo nem 58, 62, que era um absurdo que o Brasil tinha de craques. Então, por isso, é importante, aí eu endosso o teu argumento, a tua observação, Edu, era preciso ter logo um técnico. Conseguimos o Ancelotti, então não conseguimos o Ancelotti, então vamos partir para outro treinador importante, de nome, que a gente acha que se adequa àquilo que a gente precisa. E pronto, esse técnico estaria trabalhando desde o começo deste ano, quando o Tite voltou do Catar e falou, chega, não quero mais seleção. No entanto, teremos esse técnico em junho do ano que vem. Isso se o Ancelotti realmente não for seduzido por uma proposta, por uma perspectiva de mais conquistas pelo Real Madrid. E aí, como é que fica? Você pode falar assim, claro que é fácil bater agora, que a seleção está num momento instável. Não é isso não, nós falamos desde o começo do ano. Gente, vamos definir. Traga um nome forte, um nome importante. Não dá para tirar um Guardiola, por exemplo, lá do Manchester City, não dá para tirar o Jürgen Klopp, porque esses caras ganham muito, muito e muito bem. Mas e aí? E a negociação? Quem falou? Foi você ou foi o Elton? Agora me perdi. De diretor de seleções. O cara que vai viajar, o cara que vai negociar com técnicos que seriam nomes interessantes, quem sabe viáveis, para aceitar esse desafio. E a gente não tem isso. É uma pena. Porque aí sim, de fato, deixaríamos de ter uma seleção interina, mas uma seleção em construção, com as ideias que esse treinador traria para cá. Se seremos campeões lá adiante ou na Copa América, é outro papo. Mas pelo menos teríamos uma definição, o que não existe. Nesse momento que temos, é um desgaste enorme do Fernando Diniz, o que é uma pena, que é um técnico de muita qualidade. Pois é, quando a gente fala de Diniz, qualquer time que ele se dedicou algum tempo, a gente vê uma cara, né? Foi assim no São Paulo, que chegou a liderar o Campeonato Brasileiro, no Santos, no Atlético Paranaense, desde o Audax lá atrás. Tem uma cara, mas precisa de tempo, isso é muito claro, né? E esse tempo não existe em futebol de seleções. E é uma loucura, porque o Diniz já estará no Maracanã de novo, nesta quarta-feira, dirigindo o Fluminense contra o São Paulo. Olha que situação maluca. E aí CBF sem diretor de seleções, CBF que está com vários cargos ausentes, né? E que acaba inclusive fazendo de técnico. esse papelão... E fazendo esse papelão, diretor de seleções é um cargo importante, esse papelão de não ter divisão de torcida, isso realmente foi uma barbaridade. Mas vamos ver o que vai acontecer. Fernando Diniz, vamos ouvi-lo, o que ele disse depois da derrota para a Argentina. A gente vai falar já, mas... Em uma noite histórica e repleta de emoções, o Maracanã foi palco do confronto épico entre Brasil e Argentina, pela sexta rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026. O jogo, que prometia intensidade e rivalidade, acabou por consolidar a primeira derrota da seleção brasileira como mandante na história das eliminatórias, deixando os torcedores perplexos e gerando reações diversas. O gol solitário de Otamendi foi o divisor de águas no jogo, causando um impacto que será lembrado por muito tempo. A atuação da equipe de Fernando Diniz, que já vinha sendo questionada, agora é alvo de análises mais intensas após essa derrota em casa. No entanto, a noite não foi marcada apenas pela partida em si. Antes mesmo do apito inicial, o Maracanã testemunhou cenas lamentáveis de violência entre torcedores brasileiros e argentinos. O conflito resultou em agressões e objetos arremessados, interrompendo temporariamente o espetáculo. Após o apito final, as vaias ecoaram no estádio, revelando a frustração e insatisfação de parte da torcida com o desempenho da seleção.
Agora, a pergunta que fica é: o que você achou desse jogo histórico e das circunstâncias que o envolveram? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe suas impressões sobre a partida e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos esportivos. Não se esqueça de deixar o like se quer mais coberturas como essa. Até a próxima!